Muito bem, um homem de 46 anos que foi preso por participação nos atos de 8 de janeiro morreu no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, na segunda-feira, 20 de novembro, dia que foi feriado aí da consciência negra. Segundo a Vara de Execuções Penais, Cleriston Pereira da Cunha tinha 46 anos e teve um mal súbito durante um banho de sol. Ele sofria de diabetes e hipertensão e utilizava medicação controlada. Cleriston foi preso dentro do Senado no dia da invasão às sedes dos três poderes, 8 de janeiro, portanto, e desde então estava preso. Em abril, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes e se tornou réu. Ainda não havia previsão de quando Cleriston seria julgado. Entre janeiro e maio, ele recebeu 6 atendimentos médicos. Em setembro, a PGR concordou com um pedido de liberdade apresentado pela defesa de Cleriston por entender que o fim da fase de instrução com as audiências das testemunhas e do próprio réu possibilitava que ele fosse solto. O pedido de prisão domiciliar, feito em fevereiro, portanto, antes desse parecer da PGR, bem antes, lá no começo do ano, feito pelo advogado Bruno Azevedo de Souza, e que ainda foi reforçado em maio, com alerta sobre sentença de morte, caso ele permanecesse preso, não chegou a ser analisado por Alexandre de Moraes, relator do caso. Greve, já escrevi um artigo em antagonista.com.br, mas queria as suas considerações iniciais, quer dizer, por quase 9 meses, não houve avaliação de um pedido de relaxamento da prisão preventiva para a prisão domiciliar. E agora ele morreu. O Alexandre de Moraes determinou ali a unidade prisional que esclarecesse com informações detalhadas o motivo da morte. Mas me parece inconcebível, e dado o histórico, a gente vê que não aconteceu assim, que algo nesse sentido pudesse acontecer com condenados políticos ou empresários por crimes do colarinho branco. A gente nunca viu o STF demorar tanto a decidir nesses casos. Felipe, é um caso que mostra uma falência terrível, né? Um fracasso terrível de um sistema judiciário que, neste caso em particular, está trabalhando de maneira completamente atípica, né? Nenhum desses presos do 8 de janeiro deveria estar sendo julgado no STF. No entanto, o Alexandre de Moraes resolveu chamar para o STF a competência para julgar essas pessoas. E só apontando que nós registramos aqui que eles não deveriam estar sendo julgados no STF. Quer dizer, não é o que a gente está opinando agora. É porque eles não têm foro privilegiado, e aí a corte se acha competente para julgar todo mundo e nem consegue dar atenção a casos específicos. Exatamente, esse é o ponto. Ou seja, ele atraiu a competência para julgar esses casos para o STF, que tem uma estrutura que não é compatível com o julgamento de centenas de presos, como nesse caso. E tá aí a consequência direta desta imprudência do STF, para dizer o mínimo. Exato. Né? Talvez a palavra seja irresponsabilidade. O caso não foi verificado no momento certo e um homem acabou morrendo, sendo que já tinha pendente um pedido de liberdade, de prisão domiciliar há meses, como você bem chamou a atenção, né, Felipe? Então, isso não é um acontecimento qualquer. É uma falha grave, volto a dizer, num processo que é todo atípico. Então, se você cria uma estrutura atípica para julgar e condenar, você deveria criar uma estrutura atípica também para observar os casos graves e que requerem uma atenção especial como esse. Mas não. A atenção para condenação é muito forte. Agora, aparentemente, a atenção dada às necessidades especiais dessas pessoas que estão presas, essa aí está ficando em segundo, terceiro ou nenhum plano.
E aqui é bom deixar claro que a gente está questionando as decisões do Supremo Tribunal Federal, o eventual duplo padrão, cobrando coerência de ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. É isso que a gente está fazendo. Ninguém aqui está aliviando a barra de invasores, de gente que depredou patrimônio público, como a gente tampouco faz em casos de crimes de colarinho branco, de gente envolvida em esquema de suborno que praticou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro ou peculato. Então não se trata disso, nem sequer de passar pano para uma eventual responsabilidade de alguém que morre nessas condições, de não ter cuidado da saúde, de eventualmente não ter tomado vacina, ou qualquer coisa que venha a surgir e que ainda não está devidamente esclarecido. O fato é que se sabia que ele tinha problemas de saúde e havia sido feito um pedido pela prisão domiciliar. E fato é que em outros casos, e eu mostrei detalhadamente os casos de Paulo Maluf, de Jorge Pisciani e de Fabrício Queiroz, não houve demora, muito pelo contrário, para que eles saíssem da cadeia para a própria casa. Quer dizer, Fabrício Queiroz foi lá para aquela casinha com a varandinha na Taquara, ali, região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A esposa dele, Márcia Aguiar, estava foragida e, mesmo assim, João Otávio de Noronha, do STJ, mandou eles para casa, quando eles deveriam ter sido presos. O Félix Fischer, quando voltou do recesso judiciário, derrubou a decisão do João Otávio de Noronha, que era o presidente da corte e, portanto, era plantonista durante o recesso. E aí veio quem? Gilmar Mendes, para derrubar a decisão do Félix Fischer e restabelecer a do João Otávio de Noronha. Para quê? Para que o Queiroz ficasse em casa com a sua esposa. Inclusive, Noronha dizendo que ela poderia cuidar dele por questão de saúde, porque ele também tinha doença e tal. Tá aí, livre, leve e solto. Foi candidato, inclusive, no ano passado, só não foi eleito porque não tinha eleitorado para votar nele para deputado estadual. Paulo Maluf e Jorge Pisciani conseguiram, eram mais velhos e tal, mas teve pedido, teve análise, teve recusa de alguns juízes, mas lá no Supremo, quando caiu com o Dias Toffoli, liberou. Né? Paulo Maluf está aí, livre, e o Jorge Pisciani ele só foi ser internado por um problema mais grave 3 anos depois. E aí acabou morrendo em 2021. Agora, também não tem nenhuma evidência de que se ele ficasse na cadeia os 3 anos antes de ser internado, se isso seria efetivamente pior. Mas houve uma decisão tomada naquele momento pelo ministro do STF. Não foi o caso do Cleriston. Né? Com ele, não houve qualquer decisão, Graia. Felipe, você fez um post muito minucioso hoje de manhã mostrando esse duplo padrão, né? Para aqueles que têm acesso a advogados caros, que por sua vez têm acesso aos tais embargos auriculares, às vezes de bermuda, no bermuda. Supremo Tribunal Federal, como o Antônio Carlos, o Cacai, ele pode circular nos corredores do STF de bermuda, foi fotografado assim uma vez. Então é óbvio que a gente traz isso à tona, porque os advogados dos réus do 8 de janeiro foram impedidos de se manifestar oralmente, que é um direito básico da defesa no tribunal, depois que um deles, o Sebastião Coelho, disse que os ministros eram as pessoas mais odiadas do Brasil durante a sua manifestação oral. Aí parece que os ministros resolveram se esconder atrás do computador, deixaram tudo no plenário virtual, para não passar mais por aquele constrangimento de vir um advogado que pudesse criticá-los. Eles não podem ser criticados. Então tem um tratamento diferente para 2 tipos de advogados. Tem os advogados da turma e tem os advogados que não são da turma. Exato. Outro aspecto atípico desse processo todo, certo? Os caras estão lá sendo processados com a possibilidade de passar 17, 18 anos na cadeia, porque é esse o padrão que foi adotado para a punição dessas pessoas. E, no entanto, o senhor advogado desses réus não pode fazer uma sustentação oral. Não pode se apresentar diante dos ministros para defender a causa do cliente deles. Outra coisa atípica. Ou seja, a reputação do Supremo sai muito mal dessa história. Muito
mal. Uma pessoa morreu. E a impressão que já se tinha antes é de que todo o sistema de julgamento dessas causas estava enviesado para as punições. Estava enviesado para as punições. E eu repito o que o Felipe estava dizendo até agora há pouco. A intenção não é passar pano para essa gente. Em momento nenhum, eu disse, ou ele disse, que essas pessoas são inocentes, que não merecem punição. Isto não vem ao caso. Não é o que nós estamos discutindo agora. A culpa ou a inocência dessas pessoas. O que nós estamos discutindo é que quando a vida de uma pessoa é posta nas mãos do Estado, porque ela está presa, e quem cuida das prisões é o Estado, a vida dessa pessoa está na mão do Estado. Então precisa haver cuidado.